Boa noite, hoje é dia 14 de janeiro de 2025 e nós estamos no capítulo falando sobre Lambda. Hoje vamos dar continuidade e o primeiro assunto da nossa noite é referências de métodos. Começa assim, né? O conceito disso, né? Uma referência de método permite referenciar um método sem executá-lo. Relação com expressões lambda, ambas requerem um contexto de tipo de destino composto por uma interface funcional compatível. Muita coisa que a gente vai ler aqui parece que vai ficar muito solto, mas na hora que a gente vê o exemplo, a gente vai entender bem o que é. Mas só dando uma pausa aqui para relembrar algumas coisas, nas últimas dois encontros a gente falou sobre interface funcional. E a interface funcional é aquela interface que tem somente um método. E a Lambda, ela precisa dessa interface funcional porque quando a gente coloca lá o parênteses, a setinha lá do Lambda e a gente coloca algum comando, fazendo isso, ele vai procurar nessa interface funcional essa assinatura. Então, quando ele fala o contexto de tipo de destino, é isso. O Lambda ele precisa ter a mesma assinatura do que está ali na interface funcional. É isso que ele está dizendo. E a instância funcional, uma referência de método, cria uma instância de uma interface funcional quando avaliada. Então, aqui que ele faz essa referência? Ela vai criar uma instância de uma interface, sem a gente precisar dar esse new. É isso que faz a referência de método. O nome da classe e o método são separados por dois pontos duplos. Então, assim, é os dois pontos mais dois pontos. Então, fica 4 pontinhos, né? Introduzida no JDK8. Pode ser usada onde for compatível com o tipo de destino. E alguém entrou? Quem entrou? A Gisele, oi. E aí, a gente tem um exemplo de referência a esses métodos estáticos. Então, a gente tem uma interface, que ela vai ter um int predicate, com um método, o teste, que tem um parâmetro, que é um inteiro, e um retorno booleano. Ela vai ter uma classe auxiliar, então, ó, a gente vai ter uma interface funcional, uma classe auxiliar, que vai ter os métodos estáticos implementados. IsPrime, que vai verificar se é primo, isEven, que vai perguntar se é par, ou se é positivo. E o método principal vai ser um nonTest que tem uma referência só. Ele tem uma referência à interface intPredicate, que é a nossa interface funcional. E um número inteiro a ser testado. E vai ter o método main. Então vamos no nosso código aqui para a gente dar uma olhadinha. Qual que é o nome aqui do nosso main? Aqui, ó, método refdemo. Então vamos dar uma olhadinha nele. Opa, cadê? Tá aqui. Então tá aqui, vamos dar uma lida aqui no nosso código. Então temos a interface funcional, o intPredicate, que tem um método que tem um retorno booleano, ele chama teste e tem como parâmetro um inteiro, um n. Temos a nossa classe intermediária que ele chamou, né? A classe auxiliar, na verdade, que ele chamou aqui. Então é a classe myIntPredicates, que tem um método estático, que é booleano, que tem o retorno booleano, ó, só assinatura aqui, chama isPrime e tem um inteiro também de parâmetro. Aí ele vai testar, se o n for menor que 2, retorna falso, porque o número primo até coloquei aqui, ó, pra gente lembrar, ele é quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo, então se ele é menor que 2, automaticamente ele não é primo. E aí ele faz um for para ver se tem algum número que vai dividir por ele mesmo. Por 1 e por ele mesmo. Se for divisível, ele dá falso, porque ele não é primo, né? Se ele conseguiu dividir e deu o módulo é o resto, que deu 0, é porque não é primo mais. Então, ele retorna falso, senão ele retorna true. Então, aqui a gente tem esse teste, esse número é primo. Aqui ele tem outro método também, que é tá vendo se o número é par. Então, ó, também a mesma assinatura, ó. É um booleano que tem um nome de método e um parâmetro inteiro, que é um n. E aí ele vai dividir por 2 e ver o resto
se é 0. Se for 0, é porque é par. Então, ele já dá um retorno aqui que é par, que é um booleano. E tem mais um método que tem um retorno booleano, também é estático, que é se é positivo. Ele recebe um parâmetro, ele recebe o parâmetro de um inteiro e vê se é maior que 0. Se é maior que 0, ele é um positivo. Aí temos a nossa classe principal, que é o que vai ter o main. Mas olha que interessante essa classe. Ela tem um método que também é estático, que retorna um booleano. Ele tem um método que chama numTest. E olha que interessante, aqui na nossa lista de parâmetros, ele tem a referência da interface, ó, o int predicate aqui, que ele chamou o P, e um int, que está passando o V. E olha só, ele está passando o p.test. Então, ele vai tentar aqui executar o método teste da nossa interface. Parece estranho, mas a gente vai ver o que ele está fazendo. E aí ele passa esse número. A gente aqui não tem os 3 métodos aqui que está recebendo inteira? Olha só como é parecida a nossa interface com os métodos que a gente tem. Mas beleza, ele tem esse daqui. E aí ele começa aqui um main. Tem um booleano, que é só uma variável result, que ele nem iniciou ainda. E olha só que coisa interessante que ele está fazendo aqui. Ele está pegando o result, que é um booleano, dando igual para receber, né? E ele está dando o numTest. Olha só, o numTest é um método que a gente tem aqui dentro dessa classe. Ele está passando myIntPredicate e está passando o isPrime. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está pegando a referência desse método aqui. Por isso que ele fala que é a referência de métodos. Ele está referenciando um método que está assumindo a assinatura dessa variável. E está passando 17. Então, ó, quando ele chega nessa linha, ele está executando este método, passando essa interface e passando um número inteiro. Só que aqui ele não está passando a interface em si, né? Ele está fazendo essa referência a um método que ele vai achar como se fosse a instância da classe. Então, ó, lendo aqui o que ele colocou. Esse método tem uma interface funcional com o seu tipo, com o seu primeiro parâmetro, como primeiro parâmetro, que é essa interface aqui. Logo, pode receber uma referência a qualquer instância dessa interface, inclusive uma criada por uma referência de método. Parece muito estranho, né? A primeira vez que eu vi isso, eu pensei assim, ué, como que ele sabe que isso daqui é uma interface, como ele sabe que essa daqui é uma classe, que essa classe aqui, ó, é a classe, só que ela não tem o implements da interface, porque a gente sabe, né, que uma classe, ela implementa uma interface, mas aqui a gente não tem, não tá escrito. Mas a gente pode fazer isso por causa da assinatura. O método, por ele também ser estático, por ele ter uma assinatura parecida, né? Ele só muda o nome, mas ele tem essa inferência de tipo. Então, ele entende, por baixo dos panos, que eu também não sei os pormenores, né? Mas ele entende que quando a gente coloca esse nome de classe, ó, que é este daqui, e a gente coloca esse isPrime, que está aqui, mesmo que seja uma interface aqui nesse numTest, ele vai entender a referência que a gente está passando de método. Aí ele vê se é primo, se esse número 17 é primo, se sim, ele printa aqui. E aí ele vai fazer a mesma coisa aqui, né, ó, numTest, vai chamar um numTest, passando a mesma classe, só que tá vendo se é, esqueci o que é par, e tá vendo aqui se é positivo.
Comentário, perguntas. Tá olhando e fala assim, que loucura é essa? Ou deu pra entender mais ou menos isso aqui? Oi, Má, Tô- Oi, tudo bem? também vocês. Eu deu para entender, sim, eu tô tentando acompanhar, mas só para avisar que eu vou sair um pouquinho antes, tá? Ah, Aquela beleza. coisa. Mas eu tô aqui na escuta me arrumando. Beleza, Gi. Valeu a companhia. E aí, Ana, o que, que você achou dessa loucura aqui? Muita loucura. Muita loucura. Olha, a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, ué, mas como que eu sei que essa classe é essa interface, não sei o quê? Fiquei assim, Então, isso eu nunca tinha visto. é, Nossa. é bem doido, né? É por isso que ele tá falando aqui que ele é uma referência de método, né? Uma referência, então assim. O mais doido, se você for pensar, é que a gente tá usando um método de uma classe e a gente não deu new nessa classe. Percebeu isso também? Sim. E Então, se não me engano, eu tava lendo, estudando aqui. É, se não me engano, o nome disso é coerção. coerção, aí eu não sabia. Tem a inferência, né? Uhum. E tem também a coerção, que é outra palavra que eu descobri esses dias, que eu acho que tem a ver com isso. Depois eu vou pesquisar um pouco melhor. Porque Hum. é que ele entende, né? As coisas ali. Sim, Algumas coisas parecem mágica, mas é, parece. é isso. Olha, legal. Legal. Eu vou rodar aqui. Essa daqui é daquelas classes que ainda vale a pena dar uma estudada, né? Assim, olhar, ver, pesquisar, perguntar pro chat GPT pra gente conseguir estudar bem ela. Então, ó, ele rodou e ele colocou: o Java é primo, o 17 é primo, o 12 é par e o 11 é positivo. Então, assim, rodou a nossa classe. Mesmo parecendo muito doida, ele rodou, ele entendeu o que, que ele queria que a gente, que ele precisava rodar. E ele foi aqui entendendo as assinaturas e as interfaces e classes. Mas tem um porém, assim, já vou até adiantar. Parece muita loucura tudo isso que ele está explicando aqui. Nesses exemplos dos tópicos que a gente vai estudar hoje. Mas ele, no último ponto, a gente vai entender o porquê que ele explicou tudo isso. E aí é bem legal, que ele está preparando a gente para entender o Lambda mesmo, sabe? E vai ser bom. Então vou só terminar isso daqui, ó. A referência ao método estático sprime é passada como argumento para não teste. Isso que a gente viu, né? A referência do método estático sprime. O sprime é compatível com a interface funcional int_predicate. A expressão myIntPredicates sprime cria uma referência onde sprime implementa o método teste do int_predicate. Então é aquela coisa, né? A classe está implementando o método da interface, mas por uma referência. A gente não está deixando claro ali, né, que ela implementa, que a classe implementa. Ele mesmo entende. As outras chamadas a num teste seguem o mesmo princípio de compatibilidade e funcionamento. Qualquer método que tenha assinatura boolean teste int n pode ser usada como referência para a interface int_predicate. Então ele vai ali pelo que é parecido, né? As assinaturas ali. Deixa eu ver aqui. A gente fez esse, agora esse aqui. Sempre me perco aqui, ó. Ana, você pode ajudar a ler hoje? Sim. Obrigada. Referências a métodos de instância. Definição. Uma referência a um método de instância é criada com a seguinte sintaxe: ref, objeto, dois pontos, nome do método. Diferença de métodos estáticos. Em vez de usar o nome de uma classe, utiliza-se uma referência de objeto. Comportamento. Um método referenciado opera em relação ao objeto específico. Ref objeto. Exemplo. Reutilização da interface. Interface em um predicate
e método teste são usados novamente. Nova classe criada. Nome: myIntNum. Responsabilidade: armazena um valor inteiro. Define o método isFactor para verificar se o número é fator do valor armazenado. Execução no main. Instâncias: 2 instâncias de myIntNum são criadas. Referência de método: num teste é chamado passando uma referência ao método isFactor e o número a ser testado. A referência funciona com relação ao objeto específico. Obrigada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no método refdemo2. Então, só resumindo aqui, né? Primeiro a gente estava falando de referência de métodos que eram estáticos, que não tinham uma instância, e agora a gente tem referência a métodos de instância. Essa é a diferença dos dois exemplos, porque eles parecem tão parecidos que você fica na dúvida, né? O que ele está fazendo. Mas vamos lá olhar aqui, ó. A mesma interface, só mudou o nome para poder ter as duas, né? O boolean test e a nossa variável aqui, a nossa o int n. Temos uma classe que vai ter armazenar um inteiro, ó. Então ele tem um atributo value e tem um construtor que está passando o x, e aí ele está recebendo o value igual a x. Tem um get comum, get que a gente sempre faz. E tem um método aqui, o isFactor, que é um booleano. Ó, de novo aqui, ó. O booleano isFactor int n. E verifica se ele é o fator. Então, tá pegando o valor que tá aqui armazenado, fazendo módulo de outro valor, vendo se tem resto e tá colocando o return. Aí temos o nosso main. Também tem um result aqui, que é um booleano. E olha só, aqui ele está fazendo 2 instâncias de objeto. Então, ele está pegando esse myInt, ó, a nossa classe, essa classe aqui, que está armazenando um valor e está dando new nela. Então, ele está criando uma classe que vai ter esse valor 12 e a outro objeto que vai ter 16, ó, que é aqui o construtor. E aqui ele está usando a referência também, ó, o int predicate, que é a nossa interface aqui, ó, ip mynum, que ó, é a nossa instância, dois pontos isFactor. Então aqui ele está dizendo algo que é muito interessante. Olha só, ele está colocando aqui nessa variável ip o método. Então ele está colocando, até porque, olha aqui embaixo, ele está colocando que o result é igual o ip.test. Então, ó, aqui uma referência ao método isFactor é criada em mynum. Cria uma referência ao método de instância isFactor da classe myIntNum. O Java associa esse método de instância à variável ip do tipo intPredicate. Então, a gente está colocando como se a gente estivesse falando assim, ó, esse método, ele vai ser referenciado pela variável ip, que é do tipo a interface, essa interface. E aí, eu posso colocar esse ip.test, ó, só que teste é o meu método da interface. Então, por isso que aqui ele está fazendo referência a um método de instância. Então, aqui eu tenho a referência, esse IP é uma referência do método que está instanciado. Que está instanciado aqui nesse objeto. E aqui ele passa o 3. Então, quando ele passa o 3, ele está passando esse 3 aqui nesse isFactor aqui e fazendo o que precisa ser feito. O mais doido é isso, né? Pensar que ele está associando um método a uma interface meio que sozinho. Ele está entendendo ali o escopo do que ele tem. Aí aqui ele passa o 3 e vê, né? Se o result for positivo, né? Se for true, na verdade positivo não, se for true, ele coloca
O 3 é fator de 3 aqui, né? Não, o num aqui é o 12, né? É o 12, ó. Ele tá com valor aqui 12, então ele tá fazendo 12 módulo 3. E aqui ele faz a mesma coisa com a segunda instância, ó. A gente tem uma segunda instância, minus 2, minus 2, e ele faz a mesma referência, ó. Ele coloca o IP igual a minus 2 is factor. Aqui a gente tem dois objetos diferentes fazendo a referência a... São dois objetos diferentes, então a gente vai precisar fazer isso, né? Colocar a referência para esses dois métodos. Então ele referenciou aqui e usou, e aqui a gente trocou a referência. Então aqui, ó, o IP já não é mais o -1, aqui o IP agora é o 2. E aí a gente vai passar o 3, e aqui fala assim, ó, se não for fator, vai mostrar isso. Que aqui, ó, a gente tá passando 12 e 16, né? E aqui, ó, vou rodar pra gente ver. Então, ó, na primeira referência aqui, ele tem o 12, que é o que ele colocou aqui nessa instância, e o 16 que ele colocou nessa instância. Eu volto a dizer, qual que é a diferença dos dois? Esse aqui está trabalhando com métodos estáticos que não tem objeto. E esse daqui ele está trabalhando com objetos que são instanciados. Mas as referências aqui, ó, é praticamente a mesma coisa, né? Ó, vai referenciar a interface e o método que a gente tem na nossa classe intermediária, aqui na nossa classe auxiliar. Algum comentário sobre este? Tá de boa? Por enquanto tá indo. Tá indo, então tá bom. Então, ó, vou ler esse pedacinho aqui, ó. Referência de método para um objeto específico. Int predicate P igual a -1 is factor. A referência de método IP aponta para o método de instância is factor no objeto -1. Ao chamar ip.test3, o método isFactor é executado em -1. Outra referência como -2, isFactor, funciona da mesma forma, mas opera em -2, que foi o que a gente viu, né? Referência de método para qualquer objeto de uma classe. Então aqui ele já está trocando aqui o que ele está fazendo, né? Então ele está falando, ó, o nome da classe, o nome do método de instância. O nome da classe é usado para referenciar um objeto, um método de uma instância aplicável a qualquer objeto dessa classe. O primeiro parâmetro da interface funcional se torna o objeto chamador do método. Então aqui tem um exemplo. Vamos para o exemplo que às vezes esses montes de explicação aqui a gente não entende nada, né? O que ele está querendo dizer. Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, uma interface que, de vez de só estar passando o inteiro, a gente está passando uma classe aqui, né? Essa classe aqui intermediária, uma int num, e o inteiro. Então a gente está passando uma classe e um n, um inteiro. Essa classe aqui, ela é bem parecida com a outra que a gente viu, né? Ela vai guardar um atributo valor, tem um construtor, tem um get e tem um método, ó, boolean, isFactor e um inteiro aqui. E aqui ele tá testando se é fator, né? Tá pegando o valor que tá armazenado aqui na classe e fazendo o módulo do n que a gente tá passando e vendo se é igual a zero. Então, o módulo, se não tem resto, é fator. E o método main, que também tem um booleano, que é só para guardar o resultado. Tá fazendo, ó, dois objetos aqui, o -1 e o -2, tá passando 12 e 16, igual o anterior que a gente viu. Só que aqui, ó, ele tá pegando myInt num predicate, que é a interface, ó, a interface. INP igual myInt num isFactor, então ele tá referenciando, ó,
a classe intermediária aqui, que tem o método que a gente quer utilizar. Então, a mesma coisa, né? Ele pega esse método e está colocando dentro de uma variável este método. E aí, na linha de baixo, ele faz a execução. Ele está colocando, ó, o NP, que é o nome da nossa variável aqui, ponto teste, que é o método aqui da interface. E aí, ele está passando o MyNum. O MyNum aqui é uma classe, ó. Olha a assinatura aqui do nosso método. Está passando uma classe e um número, um inteiro. E aqui ele está fazendo isso. Ele está passando esse MyNum, que foi instanciado com 12, e passando 3. E aqui ele já sabe, ó, que quando tem esse INP, ele vai executar esse isFactor. Então aqui a gente está referenciando o método dentro do objeto, dentro da classe, na verdade. Então a gente está fazendo a referência do método da classe. E aqui a gente está passando de qual objeto que ele vai fazer esse teste. Confuso parece, né? Mas vamos dar uma lidinha aqui. Então, assim, ó, essa instrução faz INP referenciar o método de instância do isFactor. Referência de método para guardar objeto do tipo myIntNum. A diferença entre o exemplo método refdemo2, que foi o anterior que a gente viu, é que a interface recebe a referência da instância da classe específica, ó, que é essa daqui que a gente está passando. Já específica, que era outra classe, né? Já nesse exemplo, a interface recebe a referência de qualquer instância da classe. Então, ó, aqui a gente estava passando, ó, esse aqui, ó, o MyNum, esse MyNum aqui, o MyNum2, e aqui não, a gente está passando a classe. Então, a gente está falando assim, ó, executa o isFactor dessa classe, mas não importa de qual instância, porque aqui a gente tem duas instâncias. Então, aqui ele vai referenciar a classe, é como se ele estivesse referenciando o rascunho, né? E aqui ele está referenciando o objeto. Então, por isso que a gente precisa passar essa classe aqui, ó, nesse booleano aqui, nessa interface, para ele saber que instância que a gente está fazendo. Então, aqui ele tá, ó, a gente instanciou com 12, esse MyNum. Então, ele vai passar o MyNum que tem 12 lá dentro e o 3. E aí, aqui ele vai fazer o isFactor, né? O valor 12, o módulo por 3. E vai ver o resultado. O 3 é fator de 12. E aqui no próximo, ó, ele faz a mesma coisa, ó. Tá vendo? A mesma linha. É a mesma linha, só que ele tá passando outra instância. E aqui no caso a gente teve que trocar, ó. A gente teve que trocar a referência, né? A gente teve que trocar o que é que ele estava referenciando em IP aqui? Era o objeto em si, ele. E aqui a gente está referenciando a nossa classe. Aqui, ó, referenciando a classe. Por isso que são dois exemplos diferentes, porque eles fazem a mesma coisa, né? Só que referencia um ao outro. Um referencia a classe e um referencia o objeto. Tá aqui, ó. 3 é fator de 12 e 3 não é fator de 16, porque um está iniciando com 12 e um está iniciando com 16. Nessas horas que a gente vê como entender os fundamentos da linguagem é tudo, né? Quando a gente fala aqui do objeto, classe, se a gente não tem bem fixo a orientação objeto na cabeça, impossível entender isso aqui. É verdade, Mar. Eu tô pegando o restinho aqui da live, eu acho que a Ana caiu, né? Ixi. Mas concordo com tudo. Só pra dar um apoio. Daqui a pouco eu tô saindo, tá? Só Tá pra te bom. avisar. Beleza, valeu. Ah, acho que foi ela que mandou mensagem aqui no meu WhatsApp. Deixa eu ver se foi ela. Que eu vi aqui só um... É, foi ela mesma. Ela falou que acabou a energia na casa dela. Essa época de chuva, né? Mas ele tá aqui, né? Observe, myInt predicate INP é igual a myInt num isFactor. A referência ao método de instância isFactor permite que ele funcione com qualquer objeto do método myInt num.
teste é chamado através da referência, como em np.teste mynum3, isso resulta em uma chamada mynumInspector3, onde o mynum é o objeto do qual o método é executado. Então, é isso que ele está fazendo, que a gente até viu, né? Se pergunte ao especialista, eu vou ler depois, gente. Vamos ver aqui tudo, que tem bastante esse pergunte, a gente lê no final tudo. Então, a gente viu a referência a métodos estáticos, a métodos da instância, e a gente também tem referências de construtor. Então, a gente tem aqui três referências até agora. A referência a um construtor usa a sintaxe nome classe, os dois pontos, new. Pode ser atribuída a uma interface funcional que tenha um método compatível com o construtor. Sempre algo compatível, né? Os tipos tem que ser igual, assinatura igual, para que ele consiga fazer essa ligação. Exemplo com construtor parametrizado. Se a interface funcional tem um método com um parâmetro, a referência será associada ao construtor com esse parâmetro. Então, mynum, myfunc, que é uma classe, myClassCons igual myClass, new. myClassMC, myClassCons.func_test. Então, o que ele está fazendo aqui? Só mostrando pra gente, né, como que é. E, ó, ele está colocando aqui essa variável, ele está usando aqui para ver o método. Aqui, myClass string s no parâmetro é o construtor referenciado. Exemplo com o construtor padrão. Para referenciar o construtor sem parâmetros, é necessário usar uma interface funcional, cujo método também não tenha parâmetros. Então, se é sem parâmetro, ele vai referenciar sem parâmetro. E para classes genéricas, pode-se especificar o tipo no momento da criação da referência. MyGenClass, passando o tipo, né, porque ela é genérica, new. Graças à inferência aqui, ó, inferência aqui, não, qual que foi a palavra que você usou, Gi? Não é inferência, esqueci agora. Coerção, lembrei que a Gi falou coerção. A especificação nem sempre é obrigatória. A inferência de tipo, a referência ao construtor, seleciona automaticamente o que mais se adapta ao método da interface funcional. Então, aqui a gente vai ter um exemplo. Deixa eu pegar o nome aqui. Aqui, ó, construtor. Então, vamos dar uma olhadinha neste código que está aqui. Então, ele tem uma interface, ó, uma interface que tem na assinatura aqui, o retorno é uma myClass, um func e na lista de parâmetros uma string s. Aí nós temos essa classe, ó, a myClass aqui, que guarda uma string, tem um construtor que tem uma string, ele colocou aqui um construtor padrão e o get. O get igual que a gente sempre usa. E tem um main. Então, olha só o que ele está fazendo aqui, ó, myfunc construtor ref. Então, aqui a gente tem a referência à interface, myClassCons, então ele está passando aqui, só pegando um nome, né, de uma variável, e o myClass igual, new. Então aqui ele está fazendo a referência a um construtor, né, de construtor. E aqui ele cria essa instância, utilizando essa referência do construtor, ó, o myClassCons.func, que é um método aqui da nossa interface, e ele está passando essa string teste. Então, quando ele está executando isso, ele está chamando este construtor. E aqui depois ele dá um print no que a gente colocou. Vamos dar uma olhadinha. Ó, ele colocou a nossa string aqui. Então, aqui ele está fazendo essa referência do construtor, né, desse new. E a hora que a gente coloca esse func, ele está pegando esse método e passando o que está no atributo. Como é que chama aqueles dois pontinhos ali? Dois pontos. É uma excelente pergunta. Também estou me perguntando isso.
Será que tem nome isso? Deve ter, né? Tem um nome, eu acho que isso. Não, não sei dizer também. Teria que pesquisar. Deixa eu ver O se eu nome acho. disso, dois pontos, dois pontos. Deve ter um nome. Ah, double column? Será que é isso? É, esse aqui, ó. Double column. Será que fala assim? Double Operator. column operator. Só para saber mesmo, porque É, daí, né, a gente. Até para fazer a leitura fica difícil, porque daí tu fica. vai ler assim, dois pontos, não, tem um nome, né? É um operador. Deixa eu ver se tem em português. Double. Double column. Em português eu não A sei gente vai não ter que como vai achar. chamar. Se passar o mouse por cima, ele não diz ali no editor? Não. Acho que não. Aqui? Operador. Aí ele não. Não, não fala nada não. Não, não tem. É. É o double column Depois a aqui. gente descobre. É, Tô indo lá, tá Má. bom. Beijão. Até mais, boa aula. Tchau. Beijo. Bom, e daqui é isso do construtor. E falta mais um. Mais um? É isso aí. Que é as interfaces funcionais pré-definidas. Então, último exemplo aqui. E aqui a gente chega, né, no que ele estava falando até agora. De todas essas referências, ele vai chegar aqui nas interfaces funcionais pré-definidas. Os exemplos anteriores usaram interfaces funcionais definidas manualmente para ilustrar os conceitos básicos. No JDK8, introduziu o pacote Java Util Function que fornece interfaces funcionais pré-definidas para facilitar o uso. Oferece diversas interfaces funcionais prontas para o uso, reduz a necessidade de criar interfaces personalizadas. Então, tudo que a gente estava fazendo até agora são interfaces personalizadas. E aqui ele vai mostrar para a gente interfaces que já existem. E ele traz aqui os benefícios. Simplifica o desenvolvimento, padroniza o uso de interfaces funcionais em projetos, facilita a integração com APIs modernas no Java. Então, aqui ele nos trouxe algumas interfaces de exemplo. Então, tem esse Unary Operator, ó, o Tzinho aqui, ó, um genérico. Aplica uma operação unária a um objeto de tipo T e retorna o resultado que também é de tipo T. Seu método se chama apply. Então, ele vai aplicar alguma coisa. Por exemplo, se a gente colocar Unary Operator string. Então, ele vai fazer algo com esse string e vai voltar uma string. O Binary Operator aplica uma operação a dois objetos do tipo T e retorna o resultado, que também é do tipo T. Então, ele vai receber dois objetos como parâmetro e vai retornar um objeto. É como se passasse dois strings e voltasse uma string e tem o método apply. O consumer aplica uma operação em um objeto do tipo T, seu método se chama accept. Supplier retorna um objeto de tipo T e seu método se chama get. O functional aplica uma operação a um objeto de tipo T e retorna o resultado como um objeto do tipo R. Seu método se chama apply. Então a gente vai entra uma string e sai um double, ou entra uma string e sai um booleano. E o predicate determina se um objeto de tipo T se enquadra em alguma restrição. Retorna um valor boolean, boolean que indica o resultado. Seu método se chama teste. Então a gente tem o uso da interface predicate. Define um método abstrato chamado teste. Retorna true se o valor atende uma condição ou restrição específica. O exemplo de uso implementa uma expressão lambda para verificar se o número é par e a expressão lambda é atribuída a um objeto do tipo predicate. E a gente vai ver aqui um método chamado teste. Avalia o valor fornecido como argumento, retorna true se for par, caso contrário retorna false. E a gente tem aqui um exemplo, deixa eu pegar o nome aqui. Uso do predicate. Então vamos ver aqui. Então a gente tem a importação
do predicate, que a gente aqui está fazendo a referência da importação, né? E estamos usando o predicate passando um integer, que lembra que ele é um genérico. E a gente está falando aqui, is even, então vai ser essa par. Então, a gente viu que o lambda, né? A gente vai passar uma variável n, e ele vai ter que fazer o n, o módulo 2 igual a zero. O predicate, ele tem na interface dele, que a gente viu, ele retorna um booleano e o seu método se chama teste. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente está colocando que ele é ele tem um parâmetro, isso. Tem um parâmetro que é genérico, que a gente já falou que vai ser um inteiro. Então, a gente vai passar um inteiro e aqui ele vai retornar um booleano. Esse daqui é a lambda. E aí ele está fazendo, isEven.test. Se o predicate tem um método dele test, quando a gente faz isso daqui, a gente está dizendo para ele assim, executa em teste isso daqui. Então, a gente está passando um comando para ele. E ele vai fazer, e ele vai pegar esse 4, ele sabe que ele vai receber um inteiro, um integer, e vai fazer isso daqui, esse teste. Então, isEven.test4, ele vai printar isso daqui. E se não for aqui com 5, ele vai printar isso daqui. Então, tudo que ele foi preparando a gente até agora foi para isso, porque até aqui, até os exemplos anteriores, nós estávamos construindo as nossas interfaces, a nossa interface aqui, nossa classe intermediária, todas essas referências. E aqui ele usa a Lambda de uma forma muito mais simples. Ele está usando uma interface funcional que já existe e está passando como que deve ser executada o comando. Então, é por isso que ele deu todos esses exemplos para nós até agora. E aí, voltando só para a gente ler aqui os pergunte ao especialista, que ele fala, né? Como devo especificar uma referência a um método genérico? Geralmente, devido à inferência de tipos, não precisamos especificar explicitamente o argumento de tipo de um método genérico para obter uma referência a ele. Mas Java inclui uma sintaxe para o tratamento dos casos em que isso é feito. Por exemplo, se tivéssemos interface SumTest, o T do genérico, Boolean test tn e o tm, o myClass, o static, o t, Boolean, myGenMath, o t, x e o ty, o Boolean result igual a false, e tá toda a implementação aqui, né? A instrução a seguir seria válida. SumTest, que a interface, integer, passando o tipo, myRef, myClass, myClass, integer, tô passando o tipo aqui do tzinho, myGenMath, que é a referência aqui do método. Aqui o argumento do tipo método genérico myGenMath é especificado especificamente. Observe que o argumento ocorre após o símbolo dos dois pontos, que a gente acabou de ver, que é o double com. Essa sintaxe pode ser generalizada. Quando um método genérico é especificado como uma interface de método. Seu argumento de tipo vem depois dos dois pontos duplos. Tá aqui, dois pontos duplos. E antes do nome do método. Em classe de uma classe genérica é especificada, o argumento do tipo vem após o nome da classe e antes dos dois pontos duplos. Tem mais um aqui, com o array. Então, posso declarar uma referência de construtor que cria um array? Sim. Para criar a referência de construtor de um array, use essa estrutura. O tipo, o abre e fecha colchetes, igual os dois pontos duplos, new. Nessa sintaxe, tipo especifica o tipo do objeto que está sendo criado. Por exemplo, supondo que o uso da forma de myClass mostrada anteriormente é dada à interface myClassArrayCreator mostrada abaixo. Interface myClassArrayCreator myClass. O array func int n.
O código a seguir cria um array de objetos myClass e dá a cada elemento um valor inicial. Então, myClass array creator, myClass cons, igual myClass, o array, os dois pontos duplo new. myClass, o array A igual a myClass.func3. E tem um for que vai colocar aqui no 3, ó, o 3 aqui, o númerozinho aqui de que ele está colocando no i, que está fornecendo. Aqui a chamada de func3 faz um array de 3 elementos serem criados. Neste exemplo, pode ser generalizado. Qualquer interface funcional que for usada para criar um array deve conter um método com um único parâmetro int e que retorne uma referência ao array com tamanho especificado. Também podemos criar uma interface funcional genérica para ser usada com outros tipos de classe, como visto. Interface myArrayCreator UT array func int n. Por exemplo, poderíamos criar um array de 5 objetos thread como este. myArrayCreator thread myArrayConst thread new e threads igual a myCreativeFunc. Então a gente pode criar com array. E o último, falando sobre APIs. No início desse capítulo, você mencionou que a inclusão de expressões lambdas resultava em novos recursos sendo incorporados à biblioteca de APIs. Pode dar um exemplo? Uma das melhorias mais importantes feitas na biblioteca de API Java e adicionada por JDK8 é o novo pacote de fluxos, o java.to.streams. Esse pacote define várias classes de fluxos, a mais geral delas é a stream, que nos diz a respeito a Java until.streams. Um fluxo é um canal de dados. Logo, um fluxo representa uma sequência de objetos. Além disso, um fluxo dá suporte a muitos tipos de operações e permite a criação do pipeline que executará uma espécie de ações nos dados. Com referência, essas ações são representadas por expressões lambda. Por exemplo, usando a API de fluxos, podemos construir sequências de ações conceitualmente parecidas com os tipos de consulta banco de dados para o qual usaríamos SQL. Em muitos casos, essas ações podem ser executadas em paralelo, fornecendo assim um alto nível de eficiência, principalmente quando grandes conjuntos de dados estão envolvidos. Resumindo, a API de fluxos fornece um meio poderoso de se tratar dados de uma maneira eficiente e ainda fácil de usar. Um último ponto, embora os fluxos suportados pela nova API tenham algumas semelhanças com os fluxos de I/O descritos no capítulo 10, eles não são iguais. Então aqui a gente viu várias referências, né, de métodos, de construtor, da classes estáticas, e tudo foi para ele falar das interfaces pré-definidas, né? E ensinar também a gente como a fazer essas interfaces funcionais de uma forma que a gente consiga usar e mostrando pra gente como usar. Qualquer dúvida, comentário, ajustar alguma coisa que não ficou muito clara, ou nos ajudar também, ajudar as colegas aí, mandem lá no grupo, que é muito bom. Uma boa noite para vocês, até mais.